E com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o tabuleiro Ouija. Essa lenda já é bem antiga, e desde o século XIX as pessoas mexiam com ele. É claro que não dá para saber ao certo quando essa prática foi inventada, mas dizem que esse tabuleiro Ouija, da forma que conhecemos hoje em dia, nasceu lá no século XIX. Durante um movimento chamado espiritualismo, e esse movimento era conhecido por falar sobre o futuro e até mesmo prever o que poderia acontecer com a sua vida após a morte. E naquela época, galera, quando tudo começou, o objeto nem era visto como um objeto maligno e do mal. Pelo contrário, as pessoas que usavam o objeto queriam saber mais sobre as coisas boas que iriam acontecer na sua vida, ou seja, ele era usado para o bem e não para o mal. Porém, com o passar dos tempos, depois de algumas décadas, o uso desse tabuleiro foi se distorcendo. E hoje em dia ele é mais conhecido como um jogo do mal, para se comunicar com espíritos malignos, do que algo bom que pode acontecer no seu futuro. Esse movimento espiritualismo, que como já falamos, teria começado lá no século XIX, com uma história envolvendo duas irmãs. A história aconteceu em 1848, lá em Nova York, onde duas irmãs que moravam juntas ouviram vários barulhos estranhos em sua casa. As irmãs Kate e Meg Fox estavam sendo assombradas por vários barulhos estranhos, não só na casa onde elas moravam, mas em todas as casas que elas visitavam. Então elas começaram a acreditar que elas estavam sendo assombradas por algum espírito, pois em qualquer lugar que elas iam, o barulho perseguia elas. E com isso então, querendo entender um pouco mais do que estava acontecendo na vida delas, juntas as irmãs criaram um movimento do espiritualismo. Com isso então, galera, com o início do movimento espiritualismo, vários seguidores começaram a desenvolver suas próprias técnicas para se comunicarem com o outro mundo. E uma das mais populares na época era uma técnica chamada de alfabeto. E essa técnica, galera, funcionava mais ou menos assim. As pessoas falavam em voz alta várias letras que tinham ali. Então, por exemplo, tinha lá A, B, C, D, todas as letras. E aí eu ia falando elas até que o espírito se manifestasse escolhendo alguma daquelas letras. Machuquei minha mão. Dessa forma, então, eles conseguiam se comunicar com esses espíritos. E foi nessa época também que alguns médiuns, aqueles que conseguiam se comunicar com os espíritos, desenvolveram uma outra técnica para se comunicar, a técnica da escrita automática. E assim os espíritos iriam guiar eles no papel. Charlie, Charlie. Are you there? E além dessas, galera, várias outras técnicas eram utilizadas nessa época. E foi mais ou menos em 1886 que surgiu o tabuleiro. O tabuleiro, galera, veio com todas as letras do alfabeto desenhadas nele, para que assim a pessoa conseguisse se comunicar perfeitamente com o espírito. E de todas as técnicas que acabamos de falar, essa foi a técnica do espiritualismo que mais se popularizou no mundo e é usada até hoje. E assim, galera, foram inventados vários tabuleiros diferentes, mas todos com a mesma ideia, de se comunicar com os espíritos. Até que em 1891 foi inventado o modelo que conhecemos atualmente. E foi a partir também desse tabuleiro que ele recebeu o nome clássico que todos conhecem, o tabuleiro Ouija. Pois como era uma criação própria, eles precisavam patentear a ideia e, é claro, precisavam de um nome para esse objeto.